Ô, gente, então vamos lá, ó. Boa noite para todo mundo. Muito bom, então, revê-los aqui presencialmente, né? Mesmo tá todo mundo meio escondido, né, seu Antônio? O povo tá meio escondido aí, mas, né? Antes de explicar como é que é a aula mesmo de hoje, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que passar para vocês é a questão como é que funciona a nossa avaliação, a questão das notas. Eu acho que vocês ficarem mais tranquilos. Como eu disse há uns dias atrás, eu acho que, por exemplo, esse semestre é um semestre atípico para todos nós, na verdade, para a vida de, né, todos nós. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, a nossa N1, se vocês se lembram, ela era dividida 7 pontos, de 0 a 7 das atividades e de 0 a 3 pontos de uma avaliação que a gente fazia. O que eu fiz? Substituir essa avaliação pelas atividades. Então, a nossa N1 todinha vai ser as atividades que nós fizemos. As atividades nós fizemos antes e essas atividades nós fizemos depois quando nós ficamos paralisados, né? Que aí, tipo assim, eu acho que não gera nenhum tipo de prejuízo para ninguém, fica todo mundo tranquilo. E o objetivo, como eu disse desde o começo do estágio, é que vocês aprendam. Então, vocês fazendo a atividade já fica mais tranquilo. A N3, nós vamos fazer assim. O portal fecha dia 24, vocês viram, né? Todas as atividades estão reabertas para vocês colocarem lá quem não fez, quem quiser dar uma garibada. Eu deixei inclusive com a opção de que vocês possam refazer a atividade. Então aproveita a oportunidade quem não fez, se quiser já arrumar, até o dia 24. Então no dia 24 nós fechamos a atividade da N1. E aí então nós começamos as atividades da N3, joia? Então as nossas atividades da N1, elas foram até semana passada. Porque o portal está aberto, mas as atividades da semana que vem já são para a N3, joia? E a N3? A N3 vai ficar 7 pontos das nossas atividades e os 3 pontos. Ao invés de passar uma prova, eu vou passar uma atividade em específico. Inclusive, já na semana que vem, já vou trazer para vocês, para quem quiser adiantar, já ir fazendo, que é uma atividade de pesquisa de jurisprudência, para vocês aprenderem como é que procura jurisprudência, como é que funciona isso, que eu acho que é uma atividade bacana, para vocês aprenderem a procurar uma jurisprudência, quando você precisar de um caso, tiver um caso real, né? Então fica assim, e essa daí vai ser entregue no dia da nossa última prova, lá na última semana de aula, joia? Então se você fizer todas as atividades da N1 e da N3, você tem 20 pontos, cara, você vai precisar de 1 ponto numa prova que vale 10, então ó, depende de vocês, você vê que o negócio, né? Como eu disse, lá no primeiro dia o estágio já não tinha objetivo de aprovar ninguém, então só depende de vocês fazerem as atividades. Vamos lá ao nosso primeiro problema. A Secretaria de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, junto com a faculdade, orientou, na verdade a ordem nem vem da faculdade, nem vem, nós não podemos, inclusive a chamada eu não posso passar para vocês assinarem. Até isso eu tenho que marcar aqui com o pinguinho para mostrar, porque não pode ter esse troca de papel, essas coisas, enfim. Então, o que eu vou fazer? Aquelas atividades que nós temos já estão todas corrigidas, foram corrigidas lá atrás. Inclusive, eu ia entregar, falei, vamos esperar para ver. Eu imaginava que seria um negócio mais rápido, um negócio mais dinâmico, mas aí, né, enfim. Então, essas, a Gabriela já tinha deixado um pacotão com ela, acho que 2 pacotões com ela, né? Então, eu vou pedir para ela já providenciar a questão da devolução para vocês, que essa já estava corrigida lá antes da gente parar as aulas, né? Porque no último dia de aula, foi na terça-feira. Vocês já tinham tido a aula de vocês na segunda, e aí eu tinha combinado que eu ia deixar com ela no outro dia, eu não imaginava que ia parar. Então ela veio, pegou comigo, eu estava até dando aula aqui do lado, ela pegou comigo, mas a maioria de vocês, grande parte já não tinha vindo na terça-feira. Então já tinha ficado combinado que quando voltasse as aulas, ela devolveria para vocês, joia? Então as atividades, salvo engano, tem atividade 3, 4 e 5. Lá, e eu não lembro se a 6 está lá, que acho que não, a 6 nós fizemos naquela semana, na última semana de aula, que foi o alvará. Aquela estava corrigida na semana, né? Então, fisicamente, salvo engano, só tem uma atividade de vocês comigo, que é a 6, que também já está corrigida. Então, essa na semana que vem eu entrego ela, é a nossa última atividade física. As nossas atividades, elas vão ter que ser feitas, tanta correção tal pelo portal. Não vou poder pegar a atividade e tal. E eu estou tendo uma dificuldade ferrada. Porque primeiro eu tentei fazer uns testes. Imprimir. Cara, eu gastei uma quantidade de folha, de papel, e tipo assim, depois o que eu vou fazer com esse monte de atividade? Aí o que eu fiz? Digitalizei. Aí digitalizado, eu vou ter que colocar no portal de cada um de vocês. Digitalizado. Cara, ficou uma coisa assim, fora do normal, porque nós somos 300 estagiários, somando todos os estagiários que eu dou aula, né? Uma peça por semana são 300 peças. Cara, eu acho que nem sai da faculdade aguentaria esse vai e volta, eu acho que nem sei. Então o que eu fiz?
Eu comecei a fazer um outro teste, eu achei melhor. Eu peguei a atividade de vocês e eu fiz um relatório de correção. Eu gerei um documento no Word e coloquei lá, atividade 6. E coloquei o que está errado, atividade 7. E fiz de baixo. Então ficou assim, atividade 6, 7, 8 de cada aluno. Então vocês recebem um relatório de correção. Ao invés de eu pegar a atividade, imprimir, corrigir, colocar, escanear, você ia virar uma coisa assim, que você contar com ciência ecológica zero, né? Porque papel e toner nem é um problema, mas assim, cara, eu sei que ficou um tanto assim de papel num dia que eu imprimi, ficou um negócio fora normal. A logística não deu certo. Então como é que a gente faz? Eu vou pegar, por exemplo, eu até desisti, porque como o pessoal está alterando a atividade, aí eu perco o que eu fiz. Então dia 24 fecho as atividades, e aí eu quero, no máximo até segunda ou terça, eu consigo fechar a nota de vocês, né? Daquelas que tiverem tudo ok, as atividades já irem voltadas, que é para refazer. E aí, por exemplo, vamos supor, a nossa aula de hoje é uma aula teórica, ela não vai ter atividade hoje, na semana que vem a gente já entra em contestação. Eu passo a atividade e eu vou colocar para vocês lá, então vocês vão colocar a atividade igual vocês estão fazendo, protocolo lá. Eu recebo, faço relatório de correção e devolvo para vocês, mando a mensagem por lá que você recebe o arquivo que eu mando, então você vai receber minha correção. E eu vou deixar lá o link aberto toda semana para o protocolo das atividades corrigidas. Então eu vou explicar como é que coloca, você corrige, faz a peça, pode ser manuscrita, pode ser digitalizada, do jeito que você quiser, tempo digitada, tanto faz. Colocou lá, beleza, eu recebo, então fica assim, fica tudo lá, a gente não tem esse contato de papel, não tem risco de você, eu acho que o pior é meu com vocês, como eu lido com muito aluno, imagina, não tem como, né? Então, eu acho que ficaria todo mundo mais tranquilo, fica documentada a data de protocolo, fica tudo certinho, joia? Então a gente faz assim, na semana que vem, eu vou entregar essa que está faltando e vocês já vão ter então a correção das atividades, todas que estão no portal. Então vai ficar aberto lá, fica aí, é só fazer as correções, colocar lá, protocolar e fica tudo ok, joia? Eu acho que aí já na N3 vai ficar mais fácil para todos nós, porque como foi assim, nós tivemos que sentar e tentar achar um jeito de fazer isso, porque tipo, o que a gente ia fazer? Essa foi, acho que, o jeito menos trabalhoso para vocês, né? Porque eu tive que fazer o seguinte, criar uma pasta lá, 7º noturno B, aí eu peguei uma pasta e ano, atividade 1, atividade 2, eu tive que fazer cada atividade, porque como é que eu vou com esse monte de documento, imagina, então eu acho que fica mais trabalhoso para mim, mas ao mesmo tempo eu acho que para vocês, para quem não tem muito acesso, fica mais fácil, então a minha preocupação era essa, joia? Então era isso, a questão da correção. E a nossa prova, ela é feita lá na última semana, aquela que vale 10 pontos, joia? Então fez a N1 as atividades direitinho, você vai ter seus pontos, fez a N3 as atividades direitinho e a atividade complementar, que é essa que vale 3 pontos da jurisprudência, que semana que vem eu já passo para vocês, você já tem aí pelo menos 20 pontos. Então se você entregou todas as atividades, fez tudo direitinho, você tem 20, vai ficar precisar de um ponto numa prova que vale 10, joia? Então, como eu disse, na primeira dia de aula, nunca tive nem passo minha cabeça, ao contrário, fico chateado quando fica a gente para trás, então depende só de vocês, né? Só de vocês, beleza? Não tem. A nota da PI não vale para nós, né? Então a gente vai ter só 2 notas. 3. Nós são 3. Já eram 3, né? N1, N3, a terceira nota sai da outra. Qual o terceiro? A nossa avaliação está diferente, ó. A N1, vou explicar como é que era. Como é que é, ó? A N1 é assim. Ótimo. A N1, N2, N3. É assim, ó. 0 a 3, prova, e 0 a 7, as atividades. Aqui é a mesma coisa, 0 a 3, prova, e 0 a 7, atividade. Não é assim? A N2, a gente não tem que ir, era uma prova, lá no final do semestre, que valia 10 pontos. Isso mesmo. O que eu fiz, ó? Somei essa com essa, então nós não temos mais prova, nós temos 10 pontos de atividade. E aqui, nós não temos prova, nós temos uma atividade para 3 pontos. Essa vão fazer, que é a jurisprudência. E a prova não tem uma. Então, ao invés de ter 3 provas, 2 valendo 3, 1 valendo 10, aqui só uma valendo 10. Joia? Então, foi tranquilo aqui, aqui é só para poder o bônus. Joia? Beleza, moçada? Então vamos lá, nós temos um tempo curto.
entrou no portal vai ter todas as atividades que era para fazer parar de volta, né? Então, o portal está aberto até dia 24. Para todas as atividades. Todas. Desde a 1 até desde a 6 ou 7, não lembro, até a 11, né? Eu acho que 12, não lembro qual está o número de vocês. 11, né? Então está das 7 a 11 lá, todos abertos. Então, tipo assim, quem já mandou, pode trocar atividades, quem já mandou está ok, vai falar como respondido, né? E quem não mandou, pode pegar e, como é que fala? E mandar. Então, aproveitar. O senhor mandou? Então, esse foi o meu problema. Teve uns que eu inverti, era alvará, mas não. Então corrige tudo agora, aproveita a oportunidade, seu Antônio. Não, agora eu vou corrigir. Uma eu mandei 2 vezes a mesma. Outra vez não abri, não deu tempo. Gente, ó, vocês lembram quando a gente estava montando inicial, que a gente ia colocando lá alguns blocos? Um macete, quando a gente vai montar inicial, é colocar esse esqueleto aqui na cabeça. Aqui nós separamos de primeiro bloco, que vem até a qualificação. Aqui é o bloco sozinho, que é dos fatos. Aqui é um bloco da fundamentação. E aqui é um bloco que nós colocamos de fechamento da peça. Joia? Olha só. Toda vez que a gente se depara com uma peça, a regra da inicial é isso daí, não vai fugir. Eu posso ter a ausência de alguma coisa que está aqui, exemplo, eu posso ter uma peça sem qualificação do réu, eu posso ter uma peça sem o preliminarmente, mas em regra, a estrutura da peça é isso daí. Se você colocar esse esqueleto na sua cabeça, nunca mais você esquece a ordem da peça, joia? Então quando a gente se depara com uma inicial, a primeira coisa que tem que vir na sua mente é o que nós chamamos de endereçamento da peça, não é isso? E lá no endereçamento, então, nós vimos 2 coisas. A competência quanto à matéria, uma cidade pequena, e a competência quanto ao foro. Essa daqui, ó, quase todas estão no artigo 53, quase todas, a não ser alguma lei especial, tipo CDC, tipo o Código Civil, mas em regra, em grande parte, a competência quanto ao foro está lá no artigo 53 do CPC. Já a competência quanto à matéria, esta, basicamente, a gente divide em 4 quando a gente faz estágio simulado. É o civil, né? É a família e sucessões e o juizado especial, civil. Então, olha só, para quem ainda confunde, então aproveita a aula de hoje para você nunca mais esquecer. Olha só, quando a gente trabalha com competência, a gente trabalha por eliminação. Como assim eliminação? Primeira competência que você começa quando olha um caso, você tem que saber se ele é família e sucessões. Olha só, para família e sucessões, nós temos basicamente 3 iniciais. A primeira inicial é o inventário, o famoso inventário. O segundo, o arrolamento. E o terceiro, o alvará judicial para levantamento de valores. Então, basicamente, nós temos 3 ações que a competência quanto à matéria é de família e sucessões.
Aí você fala, professor, então é só esses que é família e sucessões? Não, olha só, existem outras que também são lá, mas elas são chamadas de ações incidentais. Exemplo, imagine a seguinte situação, você ingressa então com inventário e pede para nomear o inventariante você, beleza? Então pede a nomeação do inventariante, que é o primeiro ato da ação de inventário. Beleza, chegou lá, um dos herdeiros, e aí você está nomeado inventariante, e como nomeado inventariante, você fica administrando os bens. Só que o espólio lá, então a herança, tem uma empresa. E você, o que você começa a fazer então com esse patrimônio da empresa? Você não. Você é uma pessoa com uma índole não muito boa. Começa a desviar o dinheiro da empresa. E aí, olha só, eu sou herdeiro, eu falo, pô, mas esse cara está desviando. Eu entro com uma ação que chama ação de prestação de contas. Só que olha que doideira. Como eu já tenho inventário, a ação de prestação de contas ela é uma incidental. Ela é uma ação que vai ficar presa ou distribuída por dependência na primeira ação. Então, como regra, também vai ser família e sucessões. É só para vocês entenderem que eu posso ter outras ações, mas elas vão seguir a principal, que é o inventário, que é o arrolamento e assim por diante, tá? Então, só para lembrar disso. Porque eu poderia entrar, por exemplo, com uma produção de prova antecipada, que é civil purão, processo civil purinho, numa outra ação, tipo, sei lá, um arrolamento. E aí, então, ele vai seguir o principal, que seria família e sucessões, tá? Então, basicamente, nós temos 3 ações: inventário, arrolamento e alvará judicial para levantamento de valores deixados por decursos, que é que nós fizemos 2 vezes. Estas sempre vão ser na família e sucessões. Sempre. Joia? Então, eu elimino essas 3. Não é inventário, não é arrolamento e nem alvará. Beleza. Vamos para a família. Família, o foro competente quanto à matéria de família vai estar lá no capítulo do direito de família no Código Civil. Então, se você estiver pedindo alimentos, divórcio, anulação de casamento, guarda, etc., vai estar num capítulo próprio dentro do Código Civil assim, do direito de família. Pode olhar. Se tiver escrito dentro desse capítulo, a competência vai ser família. Então, o que acontece? Nós utilizamos a competência civil por eliminação. Se não for família e sucessões, e não for família, é civil. Exemplo disso é a ação de retificação de regime civil. Vocês viram, não é família e sucessões, não é família, porque está lá no 16, a parte geral do Código Civil. Beleza, civil. Joia? Agora, já a competência quanto ao foro, essa vocês vão ter que analisar de acordo com as regras do artigo 53. Então, pelas regras do artigo 53, é que elas vão definir qual vai ser o local que vai ser proposto. Aqui é a matéria: civil, família e sucessões. Lembrando que você poderia ser juizado especial. Só que o juizado especial que eu disse para vocês, ele não é interessante para nós, porque a maioria das nossas ações tem que produzir prova pericial, então não cabe as ações de família. Então, por isso que nós nem fizemos peça de juizado especial. Joia? Lembrou disso daqui? Fiz isso daqui, então, aí sim eu pulei minhas 10 aqui linhas. Pulei lá, pulei aqui, vou fazer assim para ficar mais. Aproveitar o espaço. Parágrafo, qualificação completa do autor. Ó, eu nem vou ficar perdendo tempo, porque esse daqui é um dos erros que vocês não estão cometendo mais, estão conseguindo fazer direitinho: nome, nacionalidade, estado civil, profissão. Então esse aqui está legal. Hoje eu vou fazer a peça para vocês entenderem em 1 hora quais são os erros principais de vocês e o que vocês precisam melhorar, tá? Beleza. Depois vem a qualificação do advogado, que também não tem tido problemas nas peças que eu tenho visto. Algumas peças, alguns de vocês esquecem aquele procuração anexa. Mas isso é um erro, eu acho que não é um erro corriqueiro, é um erro de fazer a peça e correr, passa. Mas não é um erro. Se fosse numa inicial, se tivesse a procuração atrás, não tem problema, tá? A ausência da procuração não é problema. Beleza. Vamos lá. Aí vem respeitosamente, a preâmbula está aqui, ó. Tudo abreviado. Confuso. E agora eu vou chamar a atenção em algumas coisinhas que a gente tem que discutir. O confuso aqui é chamado de
pré-fundamentação. O que vai na pré-fundamentação? Então, olha só. É preferível errar por excesso que por falta. Exemplo. Você entrou com ação, pontuação, e viu então que lá no artigo 53, inciso 2, o quando competente para a ação que você está entrando é no domicílio do autor. Beleza? Por exemplo, eu coloco 53.2 aqui, necessariamente eu não preciso. Mas se eu colocar está errado? Não. Joia? Ou seja, seria um excesso. Não estaria errado. Não estaria nem tecnicamente incorreto. Estaria correto. Só que você não precisa colocar ele. Joia? É a mesma coisa. Se fosse assim, eu teria que colocar o artigo dos honorários de sucumbência, eu teria que colocar o artigo do Ministério Público. E são coisas que você coloca, argumenta, mas não precisa colocar na peça, na pré-fundamentação. Joia? Mas se colocar está errado, não. Só que eu já percebi, nesse tempo todo que eu corri, que quem geralmente peca por excesso, peca por falta. Ele coloca 53.2 aqui e esquece do artigo 319, que este sim é obrigatório. Então tem que ter cuidado em que colocar. Dica: sempre comece pelo CPC. Sempre, sempre. Sabe por quê? Olha só, com exceção do alvará judicial e com exceção dos procedimentos de jurisdição voluntária de 725 do CPC, toda inicial terá o artigo 319. Então, olha só, exceto no alvará judicial e naqueles procedimentos dos 725 do CPC, que são, como é que chama lá? O nome lá, emancipação, subrogação, está lá no 725. Tirando os procedimentos de jurisdição voluntárias, e nele, somado inclusive o alvará, todas as outras terá o 319. Vou colocar um espacinho aqui, ó. Só para explicar um negócio. Beleza, ó. 319. Vou botar mais para lá para eu precisar de mais espaço para explicar um negócio. Então eu já sei que eu vou usar o 319. E aí, olha só, a primeira coisa que você faz quando você monta uma peça, você já usa a sua malandragem para desvendar se é ou não é necessário pedir justiça gratuita. Então, esse começo da fundamentação aqui, ele faz toda a diferença. Porque você já leu o caso e falou, olha, vou pedir justiça gratuita ou vou pedir justiça gratuita? Cabe ou não cabe no meu caso? Porque se couber justiça gratuita, você já começa no 98. Então, essa fundamentação aqui, essa pré, ela é obrigatória. O 53 não é obrigatório. Esta daqui, se você for pedir justiça gratuita, é. Então, eu começo no 98. Eu analiso. É causa de pedido de tutela de urgência? Porque se tiver tutela de urgência, ó, já coloco aqui o quê? O 300. Que também é um pré-fundamento obrigatório. Por isso que o macete da pré-fundamentação é sempre começar com o CPC. Fala, professor, mas eu sou fã do tio Kelsey. Eu adoro o Kelsey. Eu aprendi a pirâmide hierárquica do Kelsey. E eu sei que a CPC está abaixo da CF. Gente, para. Isso aqui não é pirâmide de Kelsey. Isso aqui é pré-fundamentação de peça. Eu não preciso seguir a hierarquia das normas para poder colocar pré-fundamentação. O que você deve fazer é condensar a pré-fundamentação, ó. Colocar CPC junto, Código Civil junto, CF junto. E o que eu tenho visto? Eu sei que às vezes pode ser, porque está fazendo correto. Coloca assim, ó, 98 do CPC, aí coloca exemplo. Artigo 1º do Código Civil, artigo, sei lá, do Código Civil, aí depois coloca assim, o 319 do CPC, fica muito estranho. Isso não é legal. Porque fica a pré-fundamentação toda zoada. E aí você acaba esquecendo o que realmente precisa colocar. Joia? Então, não precisa seguir uma hierarquia, mas condense a pré-fundamentação. Joia?
E assim por diante. Então você vai usar aqui, vamos supor, que fosse uma ação consumerista, né? Aí você vai usar o artigo 5º, inciso 10 da CF, tem dano moral, né? Aí você vai, aí você vai usar o 86, 927 do Código Civil de 2002 e assim por diante. Então você condensa a pré-fundamentação, junta do que é o Código Civil, junto do que é, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi isso, de separar a fundamentação e acabar esquecendo o que precisa. Outro detalhe, olha como é que você é o bichão. Imagina você entrar com uma ação assim, ó. Então, fulano de tal, através do advogado, ele vem respeitosamente de Vossa Excelência, convulgo no CPC, na Constituição Federal, no Código do Consumidor e na Lei de Alimentos. Eles falam, isso. Eu não posso pré-fundamentar uma peça só em cima da lei. Eu tenho que colocar qual artigo da lei. Ó, entendeu? Eu não posso colocar confuco na Lei de Alimentos, confuco no ECA, eu não posso. Eu tenho que colocar confuco no artigo 4º da Lei de Alimentos, confuco no artigo 15 do ECA, entendeu? Esse é um erro que eu vi um monte na Lei de Registros Públicos. Confuco na Lei de Registros Públicos, tipo, qual dos mais de 100 artigos? Joia? E aí, então, o verbo. Para as iniciais, nós usamos propor, exceto no alvará e nos procedimentos de jurisdição voluntária, nós usamos requerer. Viu como é que o alvará é o patinho feio de tudo, né? Lembre disso. Joia? E aí vem o nome da ação, então, centralizado. Joia? E aí vem a qualificação do réu. Que também não tem tido problemas. O que tem tido problemas é isso aqui, ó. Conforme fatos e fundamentos a seguir expostos. Depois que você acabou de qualificar o réu, você tem que fechar a qualificação do réu. E alguns ainda esquecem de colocar. Depois do endereço eletrônico do réu, eu coloco lá, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos. Joia? Fiz isso daqui dos fatos. Gente, os fatos não tem muito segredo, mas tem algumas regrinhas. E aí, como eu disse várias vezes, né, como eu expliquei, gente, os fatos da peça, e eu falo até mais, até mesmo a fundamentação, que eu vou explicar com mais atenção hoje, está intimamente ligado com quem escreve bem. Porque isso aqui é redação, cara. O cara, para escrever os fatos, ele não precisa ser o Einstein do direito. Ele não precisa ser um bichão do direito, não precisa. Porque isso daqui é simplesmente uma redação de português. Onde deve ter ideias claras, pontuação e assim por diante. Com alguns detalhes, de não poder usar o nome das partes, de ter cuidado com a questão de colocar o alega, adu, senhor, senhora. Lembra daquelas pontuações. Joia? E os fatos, ao final dele, eu tenho que fazer o fechamento dos fatos. Que tem aquela frase clichê. Quando você não sabe como fechar, frase clichê. Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Frasinha clichê, que não dá BO. Por que eu estou dizendo isso? Cara, ainda tem muita gente justificando a ação. O fechamento dos fatos não é justificativa. Assim, tendo em vista a inércia do réu em resolver o litígio em tela, medida que se faz necessário. Para. Vai no textinho clichê e dá tudo bom. Se chegou e colocou, não haver outra maneira, busca a prestação jurisdicional, você está dizendo, olha, eu tentei, não teve jeito, e agora o que me resta é cair nos braços do capiroto da justiça. Pronto, acabou. Joia? Então não esquece disso. Próximo tópico, vou colocar aqui, vou colocar aqui, né? Aproveitar. Preliminarmente. E aí, ainda tem uma galera que insiste das preliminares. Sorte que não tem janela na internet, né? Senão, olha só, vamos lá. Gente,
qual é a diferença do preliminarmente para preliminar? Se você perdeu isso, ou mudaram mesmo. É que viagem, é que eu olhei e foi mudado, diferente, enfim. Qual é a diferença do preliminarmente para chamadas preliminares? Olha só. Preliminares são aquelas expressas no artigo 337 do CPC. Além disso, aquelas previstas lá no artigo 1009 que diz assim, ó: as decisões interlocutórias não atacáveis por agravo de instrumento poderão ser suscitadas como preliminar de apelação. Ou seja, uma decisão interlocutória que não foi atacada por recurso, porque não estava no rol do 1015 de agravo de instrumento, eu vou poder utilizar como preliminar de apelação. Exemplo, você pediu para ouvir uma testemunha, o juiz indeferiu o pedido. Isso no processo, tá? Chegou no final do processo, você perdeu a ação. O que você faz? Você vai fazer uma preliminar de apelação, dizendo: olha, desembargador, escuta aquela testemunha. Se o desembargador acolher a sua preliminar de apelação, ele vai anular a sentença, vai mandar o processo voltar e vai mandar o juiz ouvir a testemunha. Para isso serve uma preliminar de apelação. Conseguiu entender? E a preliminar na contestação? São as chamadas preliminares de mérito. Exemplo: incompetência absoluta, incompetência relativa, nulidade de citação. Está lá no 337. Então, confundir preliminarmente com preliminares é um erro muito sério, porque as preliminares só cabem na contestação e na apelação, enquanto preliminarmente cabe em qualquer peça. Como assim? Olha só, na inicial cabe preliminarmente, não cabe? Justiça gratuita e audiência. Na contestação pode ter preliminares e preliminarmente? Pode. O réu não pode pedir justiça gratuita? Pode. Então eu vou ter um tópico: preliminarmente, exemplo, da justiça gratuita. Das preliminares, exemplo, da incompetência absoluta ou relativa. Então, por isso que não pode confundir preliminarmente das preliminares, joia? E acredite, se você trabalhasse no fórum, se você tiver vivência ou estagiário, o que vocês vão ver de petição escrito das preliminares, alguém pedindo justiça gratuita, você fica abismado. Isso mostra que não sabe a diferença nem de fase do processo, tá? Sem criticar, já criticando, né? Beleza. Então, dentro do preliminarmente, existem alguns tópicos que nós podemos colocar. Como regra, apenas e tão somente em pouquíssimas ações, exemplo, alvará judicial, retificação de registro civil, que não vai ter audiência de conciliação. E aí poderia não ter o tópico preliminarmente. Mas quase todas as iniciais vão ter preliminarmente, pelo menos com o tópico da audiência de conciliação. Sabe por quê? A justiça gratuita, ele pode ou não pode ter em uma ação qualquer. Já a audiência de conciliação, exceto aquelas ações que não tem réu, ou que seja procedimento de jurisdição voluntária, pode ter o pedido de audiência. Joia? Ou ainda alguns procedimentos como a retificação de registro civil, que não tem réu. Joia? Por que o tópico da justiça gratuita é o primeiro do preliminarmente? Por quê? Por que eu não peço primeiro a audiência de conciliação, tutela de urgência, alimentos provisórios, antes do tópico da justiça gratuita? Se errar, eu vou ligar, fazer videoconferência com o Gabriel aqui, para ele zangar vocês. Perdeu o processo civil com vocês. Ah, foi a de linha, é verdade. Tiveram bem, né? Mentira. Olha o que ela diz. Que se esse não for concedido, o autor pode desistir da ação. Por amor à treta, todo mundo concorda com ela? Por uma treta, né? Primeiro dia de aula, treta, né? Espera aí. Obrigado. Não, e essa aqui é maior ainda. Eu estava usando a minha norma, essa aqui. Acredite, não é fácil. Meu condicionamento físico, meu pulmão fica tóxico. Olha só. Vamos lá. Por que a justiça gratuita é o primeiro tópico do preliminarmente? Sabe por quê? Isso você vai ter que lembrar do procedimento da petição inicial. Olha só. No procedimento da petição inicial, você foi lá e protocolou a inicial, certo?
o juiz pode, ao receber a inicial, indeferir a petição inicial, 330 do CPC, improcedência eliminado pedido, 332 do CPC, emenda inicial, 321 do CPC. Se não for o caso de nenhuma dessas três coisas, ó, improcedência, indeferimento inicial, improcedência eliminado pedido ou emenda inicial, ele então agora vai passar a analisar o restante da sua ação. Quer dizer que ela preencheu os requisitos mínimos, básicos da peça. Joia? E aí, se vocês não se lembram, funciona assim, ó. Qual é o momento de recolhimento das custas do processo? No início. Então, é o que nós chamamos de custas iniciais do processo. Para quem assim nunca viu um processo, eu voltei minha petição inicial. Se você acha que aquele valor da causa é à toa, aquele valor não está difícil, que aquele valor da causa é à toa, é em cima do valor da causa que vai calcular, por exemplo, as custas processuais iniciais. Então vamos supor que você entrou com aquela ação, um dano moral de 50 mil. As custas serão calculadas em cima daquilo ali. Então eu fiz a minha petição, está prontinha. Cheguei no final, deu 50 mil. Não cabe justiça gratuita, eu não vou pedir justiça gratuita. O que eu faço? Entro no site do TJ, gero um boleto, pago as custas do processo. Sei lá, 4 mil em cima disso aí. Paguei essa custa, o boleto com pagamento eu faço o quê? Junto aqui. Se for no PJE, eu vou colocar lá no local específico das custas. Se for físico, como se fosse um documento de identificação e protocolo a minha peça. O juiz, então, depois de olhar se não é caso de improcedência, indeferimento ou emenda, ele faz o quê? Fala, juntou a guia? Ah, juntou, tá aqui, ó, beleza. E aí, então, agora ele passa a analisar o restante da ação. A primeira coisa que o juiz faz, depois de ver que preenche os requisitos básicos, é ver se a parte recolheu ou não as guias de pagamento, a guia, né? E ainda, se ela não recolheu, se ela está pedindo justiça gratuita. Porque se você, por exemplo, não recolher as custas e não pedir justiça gratuita, o juiz então vai te intimar para que você pague as custas, sob pena de extinção do feito. E aí, se você não pagar, acredite, sabe o que acontece? O juiz extingue o feito e te condena em custas do processo. Não é zoeira, ou seja, você não desistiu porque você não queria pagar, vai ter que pagar do mesmo jeito, só por ter movimentado o Poder Judiciário. Então, por isso, que o primeiro tópico do preliminarmente é justiça gratuita. Porque o juiz, então, ele tem que saber que você está pedindo essa isenção da custa inicial. Isenção. Se você não fizer, tem que ter juntado as custas. Joia? Por isso que ele entra primeiro aqui, e não entra a tutela de urgência, os alimentos provisórios, a audiência de conciliação, não adianta. Porque se eu não colocar isso, o resto, meu amigo, ó, bal. Se vocês se lembram, no caso da petição de manifestação, da audiência de conciliação, isso. Vocês lembram que eu coloquei, meio que de forma fictícia lá, uma intimação? Pra vocês verem mais ou menos? Você lembra? Receba a inicial, estava lá, vírgula, defira os benefícios, você lembra disso? Sabe por quê? O juiz, a primeira coisa que ele faz, se ele receber a inicial, é analisar a justiça gratuita. Por que eu estou explicando isso? Porque tem gente colocando fora da ordem, coloca a audiência, tal, está errado. Não está errado, mas tecnicamente não é assim que funciona o processo. O juiz, quando ele vai analisar, ele vai seguindo essa ordem. Beleza, vamos agora ao segundo preliminarmente. Ah, tá, detalhe. Daqui para baixo, do preliminarmente para baixo, deverá conter, no mínimo, 3 parágrafos, exceto o tópico da audiência de conciliação. Lembra disso? Que naquele basta 1 parágrafo. Por que eu estou dizendo que é no mínimo 3? Porque tem aquela estrutura mínima do tópico. Lembra? Mini fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Mas quando eu falo que é no mínimo 3, gente, é mínimo 3. Tipo, mínimo. Na hora que eu chegar na fundamentação, eu quero explicar para vocês como é que esse mínimo não pode ser só 3. Joia? Beleza. Próximo tópico aqui seria, então, exemplo, a tutela de urgência, ou ainda os alimentos provisórios, que é uma tutela nominada, né? Por que a tutela ela entra aqui?
antes da audiência. Por quê? Porque ela é justamente a antecipação. Mas sabe por quê? Porque a lei assim diz, lá no artigo 334, diz assim, ó, que o juiz, então, ele vai designar a audiência após a análise da tutela de urgência. Olha só, por que a tutela de urgência ela é analisada antes da audiência de conciliação? Porque ela ocorre, em grande maioria das vezes, inaudita altera pares. O que isso quer dizer? Sem ouvir a outra parte. Então, por isso que na estrutura tópica, ela tem que vir antes da audiência, porque o juiz, antes mesmo de marcar a audiência, vai analisar o seu pedido de tutela, o seu pedido de alimentos provisórios e seu pedido de inversão do ônus da prova. São os três que poderiam estar aqui, joia? Então, o primeiro sempre será justiça gratuita, se tiver. O segundo será tutela de urgência, alimentos provisórios ou inversão do ônus da prova. Eu posso ter tutela e inversão? Pode, em ação consumerista poderia. Qual que eu coloco primeiro? A tutela. A tutela vem sempre primeiro, porque a inversão, ela vai ser feita no curso do processo, principalmente na fase de produção de provas, que ocorre depois da fase de resposta ao processo, né? Joia? E o último tópico que nós colocamos no preliminarmente é o quê? A audiência de conciliação e mediação. Joia? Então assim a gente fecha o preliminarmente. Eu quero chamar a atenção, eu não expliquei a tutela, vou explicar para o direito para ficar mais fácil. Professor, depois da tutela de urgência de ontem, é justiça gratuita ou tutela de urgência? Ele vem justiça gratuita, tutela de urgência, ou alimentos provisórios, ou inversão do ônus da prova. Beleza? Olha só, dois direitos. Gente, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que isso aqui é que a galera está tendo mais problema. Pra você ter ideia, a maioria das peças eu tenho dando ênfase em olhar só isso daqui, porque o restante eu bato o olho, senão está redondo. Mas aqui tem sido problema, tipo, o tópico da tutela de urgência, o tópico da inversão do ônus da prova e o tópico dos direitos como forma geral. Olha só, vou falar com vocês um trem. Funciona assim. Vocês estão tendo tutela as tutelas agora no sétimo, né? Eu já dei aula, eu lembro disso. Para você, como é que você vai, por exemplo, pedir uma tutela de urgência numa peça, se você não entender o que é a tutela, quando ela cabe, quais os requisitos? Você tem que entender o que você está discutindo. E o que eu tenho observado é um distanciamento de vocês com o direito que vocês estão discutindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tópico dos fundamentos tem um mini-fato. O mini-fato é a introdução, é 2 linhazinhas. O fundamento, o que é o fundamento? O fundamento, ele anda lado a lado, o que nós chamamos de argumentação jurídica. Gente, e acredite, a argumentação jurídica ninguém nasce com ela. Te garanto isso. Ninguém nasce. Dou aula mais de 10 anos de tarde. Ninguém nasce. Você vai conquistando a argumentação jurídica com a sua base jurídica. É a mesma coisa. Você entende de mecânica de automóvel. Quando o cara fala com você, como é que troca um tal peça? Você fala, é assim, 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 assim. Sabe por quê? Porque você domina o que você está fazendo. Agora, para você explicar aquilo, é mais fácil. Agora, quando você não sabe o que você está falando, fica muito complicado. E é isso que dá para notar em alguma argumentação. Exemplo, para eu poder pedir alimentos, qual que é o requisito principal dos alimentos? Alimentos, normal. Aí é para o valor. Que tem a verossimilhança, não é? Ou seja, a verossimilhança na ação de alimentos normal, não alimentos gravíssimos. Na ação de alimentos eu tenho que mostrar a verossimilhança. A verossimilhança é demonstrada através da certidão de nascimento. A certidão de nascimento comprova o que nós chamamos de obrigação alimentar. A obrigação de alimentar está prevista na Constituição Federal e no Código Civil e na Lei de Alimentos. Então, quando você começa a entender, você vai conseguir argumentar.
Agora, se você não consegue, eu estou dando um exemplo simples, que é tipo alimentos. Se você não conseguir entender o direito que você está discutindo, fica mais difícil. Por que eu estou explicando isso? Olha só. O que é dano moral? Quando fere a honra, é o dano extrapatrimonial, professor. Beleza, conceito genérico dano moral. Agora eu pergunto, quais são os elementos da responsabilidade civil? Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem como você pedir dano moral sem demonstrar os elementos da responsabilidade civil. Dano, nexo causal, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque como é que você vai falar que cabe dano moral pelo simples fato que a pessoa foi incluída no SPC encerrado? Simples fato, obviamente, não é simples, mas só para você entender. Fala assim, ó, o fato do réu ter incluído o nome do autor no SPC encerado, por si só, gera dano moral. Não é por si só. Não é. Você tem que demonstrar o prejuízo que aquilo acarretou. Você tem que demonstrar que o ato do réu teve o objetivo de gerar o prejuízo. Tem que mostrar qual é o dano. Então isso é o que nós chamamos de elementos da responsabilidade civil. E ninguém, tipo assim, quando eu falo ninguém falou sobre isso. Entendeu? Então qual que é o macete? Gente, ó, acredite em mim, agora é dica para vocês. Quem está dando a dica aqui é quem é professor de estágio, quem é advogado no tempo. Não se faz uma peça sem ter a curiosidade de abrir algum material de qualidade, que eu digo um livro, sobre aquilo. Não para copiar, para você entender qual é o direito que você está discutindo. Exemplo, você está pedindo dano moral. Você vai ter que pegar um livro, eu odeio ele. Nossa, falei para conhecer. Venosa, Gonçalves, Maria Helena Diniz. Eu estou falando que esses são os mais acadêmicos possíveis. Qualquer livro deles vai ter isso que eu estou dizendo, o que é dano moral, o que é dano material, quais são os elementos, quando cabe, quando que não cabe, tipo em 4, 5 folhas, na verdade. E é isso que faz diferença quando você vai escrever um tópico de dano moral, que você já vai escrever uma coisa, na sua mente você sabe, olha, você tem um caso, eu tenho um caso aqui, já sei a história. Quando eu leio o direito, eu consegui entender o que eu tenho que escrever. Olha, olha o nexo causal, olha o dano. Olha aqui o dano, tá vendo? Então fica assim, é assim que eu estou dando um exemplo muito simples, tá? Então, por exemplo, se vocês se lembrarem, no nosso caso do DART, eu mandei para vocês um material de apoio, que era um artigo, sobre a possibilidade de alteração de nome. Quem leu? Tá lá na Lei de Registros Públicos, eu coloquei um material de apoio, que era um artigo de um cartório muito legal, na verdade um autor que escreve sobre cartório, bem bacana. Sabe por quê? Também, mas a de... também tem, que a de retificação também tem. Então isso assim, sabe por quê? É o macete. Isso é um macete para vocês. É igual eu acabei de dar exemplo. Quando você conhece o que você vai falar, já viu como é que você tem domínio? Fica todo mundo parado te olhando e fala, nossa, ele sabe tudo lá. É a mesma coisa quando você está discutindo direito. Se você não tiver preguiça de analisar tipo assim, uma doutrina sobre aquilo, cara, você faz... E eu não estou falando copiar a doutrina, não. Estou falando ler sobre aquilo. Então você vai pedir uma tutela, você vai lá e fala, quais são os tipos de tutela? Antecedentes, tá? Beleza, no meu caso é essa, aqui, tem que demonstrar o resultado último do processo, tá vendo? E aí você vai começando a escrever, lembrando daquilo, você fala, olha, o cara disse que eu tenho que demonstrar, que eu tenho que garantir o resultado útil, se ele esperar até o final, o cara vai morrer, e é isso que faz a diferença na sua argumentação jurídica. Eu nunca dei aula de redação, mas eu falo, todo professor de redação fala assim, quem lê muito escreve bem. Não é verdade? Não é verdade. Quem tem uma bagagem de leitura maior, ele tem um domínio de palavras, de contexto, de pontuação maior, porque ele está acostumado a ver aquilo. E a mesma coisa se aplica ao direito. Então, quando você se dedica a estudar o que você vai fazer, aquela matéria, vai dar certo. O que vocês têm feito? Feito peça só com a lei. Só com a lei. Eu não estou duvidando da capacidade de vocês, mas eu estou falando, tenho inveja de vocês, porque eu não faço assim. Quando eu vou fazer uma inicial, eu abro um livro de processo, um de constitucional, um de direito civil, parte geral, para o quê? Para eu falar, tá, beleza, o que é o dano subjetivo, dano objetivo, eu tenho que saber. Eu não vou escrever sobre aquilo, mas eu vou induzir o julgador a julgar do jeito que eu quero. Sem falar com ele, olha, o requisito da verossimilhança encontra-se preenchido uma vez que eu estou juntando a certidão de nascimento da criança. Eu não preciso falar isso. Eu já igual eu expliquei para vocês,
o réu é genitor do autor, conforme se verifica na certidão de nascimento anexa. Pronto, está aí a verossimilhança da alegação, ó. E eu nem falei em verossimilhança, porque eu já sei que eu tenho que comprovar e isso comprova, entendeu? Estou dando essa dica por quê? Porque eu não posso, meu Deus, mas já, eu não posso citar, transcrever lei. Exemplo, o juiz, ao receber a inicial de alimentos, fixará desde logo os alimentos provisórios. E daí? Eu tenho que justificar porque eu estou pedindo isso agora. Por que eu não posso esperar até o final do processo? Porque a criança é um ser em desenvolvimento, que depende do sistema dos seus genitores para a sua própria sobrevivência. Pronto, isso é argumentação jurídica. Conseguiu ver a diferença? E aí, o que acontece? Eu não transcrevo artigo. E o pior, eu não parafraseio o artigo. O que eu tenho visto é parafrasear o artigo. O que o aluno faz? Ele fala assim, ó, aquele que causa dano a outrem é obrigado a reparar. Artigo 186 e 927 do Código Civil, né? Mesmo que moral. Olha o que fala. Gera responsabilidade indenizatória moral aquele que fere o outro. Sabe o que faz? Inverte ou tenta parafrasear. E é isso que eu tenho visto. Não, eu estou explicando. É porque é o que eu estou falando. Porque eu falei que é dar ênfase nos pontos que estão me chamando a atenção. Porque dos pedidos, está indo embora, o pessoal está fazendo direitinho. Agora, na hora que fala em argumentar, peca. E aí o que acontece? Sabe o que diferencia nós de outras profissões? A argumentação jurídica. Olha lá como é que ele fala, olha. É assim mesmo. Ou seja, isso que me encanta no direito cada dia. Como o mesmo direito tem aplicações diferentes. Como em cima da mesma lei o juiz julga diferente. O mesmo juiz da mesma cidade. Meu amigo, isso tem um nome: argumentação jurídica. Eu sempre brincava assim, eu parei com isso, porque eu comecei a dar aula, eu dava aula numa turma e tinha um menino que trabalhava num circo, era palhaço. Falei, é igual a apresentação de um circo, do espetáculo. Quem faz o melhor show é quem é mais aplaudido. E também é assim no processo judicial. Aquele que faz a melhor argumentação é que é assim. Quem gosta, por exemplo, mais da esfera criminal sabe disso. Muito disso. Quem faz a melhor, às vezes não é a melhor tese, é a melhor argumentação, é diferente. A tese é uma, a argumentação é outra, né? Então assim, macete. Vocês vão ver, a aula de hoje já vai estar com material de apoio. Por favor, não pirateiem ele. Eu não ia fazer isso, mas eu coloquei. Eu já separei para vocês um livro de processo. Vocês entenderem, vocês têm que entender o processo, senão não vai dar. E outra, e aí, olha só, qualquer direito que vocês forem fazer, isso serve para as peças que já fizeram. Exemplo, retificação de registro civil. Qualquer artigo que você abrir vai estar assim, ó, o nome é imutável. Está lá, ou seja, o nome não pode ser modificado. Aí você está entrando com uma ação de modificação. Por quê? Se todo artigo e todo livro diz que o nome é imutável. Entendeu? Porque é uma exceção à regra, na verdade ele é imutável, mas é um caso em exceção. Então quando você lê isso, você vai argumentar assim, muito embora o nome seja imutável, no caso em tela, resta claro a necessidade de alteração, uma vez que enquanto se prevista a lei, a possibilidade de alteração, assim quando a pessoa completa 18 anos. Pronto, isso é argumentar. Eu não escrevi, é possível alteração a partir de 18 anos, um ano depois, entendeu? Ou seja, aí você coloca, só para dar aquele desfecho bonitinho, nos termos do artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Isso é fundamental. Eu demonstro o cabimento e ao final falo, tal lugar diz isso, tal lugar diz aquilo, entendeu? Eu não transcrevo, eu demonstro o cabimento. E, gente, acredita em mim, isso não vem da noite para o dia. Um macete para ampliar a argumentação jurídica é você entender do que está falando. Então, a partir de hoje, as nossas próximas peças, façam isso. Dica, próxima aula, nós vamos pegar contestação. Então, eu já vou falar para vocês o que eu vou falar na próxima aula. Dá uma olhada, de curioso, em contestação do 335, em reconvenção do 343.
Não só na letra da lei. Abre lá, contestação. Procura quais são os princípios da contestação para você entender o que são preliminares de mérito 337 e a reconvenção do 343. Se vocês fizerem isso, faz um teste e vem para a aula que semana que vem para a gente discutir. Vocês vão ver como é que vai encaixar na hora que eu explicar por que eu estou colocando, qual que é o princípio da impugnação específica, entendeu? Já falei o princípio, inclusive. Joia? Na aula que vem nós vamos ver contestação do 335, preliminar de mérito do 337 e reconvenção do 343. Beleza? Deixa eu fazer a chamada aqui. Eu coloco